Léo, tudo bem? Opa, tudo bem, Mauro? Caí aqui, tô com o celular. Bem na hora, minha internet, o Wi-Fi caiu, tô vindo pro celular aqui, vamos. E já aproveito, já de início, que eu concordo plenamente com a tua análise sobre a questão da Rússia, e é uma questão, assim, eu acho bastante sintomático de como a esquerda mundial está perdida, foi esse apoio a uma invasão imperialista da Rússia. Basicamente Uhum. isso. Ela é um império regional, historicamente, enfim, toda a ligação com esse neofascismo mundial que o Putin tem. Então, se mostra que a esquerda está completamente sem referência na hora de apoiar um. Mas, Ou pelo enfim, menos esse não é o parte da nosso. esquerda, claro. É, mas uma boa parte da esquerda, uma Da grande esquerda, parte da sim. esquerda, né? Principalmente aqui na América Latina, eu diria, né? Que tem, eu acho, essa relação com os Estados Unidos, que ele é o imperialismo mundial, mas principalmente local, né? E acaba extrapolando isso para como se os Estados Unidos tivesse exatamente o mesmo papel que tem na América Latina no mundo inteiro, quando na verdade a Rússia é que historicamente é um império regional ali Uhum. entre os povos eslavos, né? Sim. Enfim, mas esse não é o nosso tema de hoje, mas Hora é um dessa, tema vamos importantíssimo. conversar sobre isso. Eu sempre digo pro pessoal: acha que a Rússia é legal? Vai lá perguntar pro povo na Estônia, na Lituânia. Ali não tem uma família que não tenha tido alguém preso e torturado ali durante o tempo da União Sim, Soviética. É e tem barra toda essa pesada. questão de achar que a OTAN está expandindo suas fronteiras, mas quem estuda aqueles pequenos países, né, que eram da cortina de ferro, eles buscam a proteção da OTAN. Assim, Exato. porque eles têm medo de daqui a 2 anos não existirem mais. É uma outra relação do povo com o país, é um Sim. país que pode desaparecer. Então, enfim, são vários fatores. Aí a OTAN vira simplesmente uma grande desculpa, né, para a visão imperialista. E aí quem estuda a política externa da Rússia já há um tempo já. O Putin falou expressamente que ele não reconhece a Ucrânia como país. Para ele não É. deveria existir. Isso ele fala expressamente. Então, assim, né? Enfim, estou entrando porque é um tema também que me deixa, enfim, me deixa às vezes até meio agoniado, né? É. Com as análises que a gente vê por aí em relação Pois é. a essa guerra. É que não se sustentam, né? Insustentáveis. Todas as projeções feitas pelos putinistas aqui no Brasil fracassaram. É, Nenhuma se eu, sustentou, né? Nenhuma. Insustentável é até uma palavra interessante. Um livro excelente de uma autora chamada Rohini Hensman. Infelizmente ele não tem em português. O nome do título é indefensável, né? É quase Uhum. insustentável. Indefensável, o resto do título é Democracia contra a Revolução e a Retórica do Anti-Imperialismo. Claro, esse nome é em inglês, né? Indefensible Democracy Counter Revolution and the Rhetoric of Anti-Imperialism. E ela vai fazer uma boa parte do livro é sobre a Rússia, sobre o papel da Rússia na Ucrânia. Na introdução, ela faz uma análise do que aconteceu na Ucrânia, a Rússia na Síria. Ela faz análise do que aconteceu na Ucrânia em 2014 também, e faz essa crítica. Ela é uma socialista e faz essa crítica da retórica anti-imperialista que acaba defendendo países que são opressores, regimes que são opressores também, ou que são mesmo imperialistas dentro da sua região, né? Enfim, é um livro muito e é um livro que ele não é embasado em muitos dados empíricos. Então é bem Uhum. interessante. Assim. Léo, vamos falar primeiro, ainda que brevemente, de Fundacentro. A gente conversou aqui na última vinda Ah, sua sim. aqui. Você é muito preocupado e pesaroso com a situação da Fundacentro, com um processo sistemático de assédio que funcionários e funcionários da Fundacentro sofreram nos últimos anos e que estava continuando nesse início do governo Lula. Teve mudança? Acho que está tendo mudança. A gente não teve a Fundacentro, né, para quem está ouvindo, é uma fundação federal ligada ao Ministério do Trabalho que faz pesquisa em saúde e segurança no trabalho. A gente não teve ainda o presidente nomeado, mas já sabemos quem é um nome excelente. Enfim, uma pessoa comprometida e que já está a par do que está acontecendo na Fundacentro, né? O secretário executivo do Ministério do Trabalho esteve na Fundacentro na sexta-feira retrasada, eu acho. Eu acho muito em função da nossa movimentação em relação às perseguições que estavam ocorrendo ainda. Creio que foi em função disso.
No caso, assim, a gente ainda está tentando, né, a questão da colega que foi perseguida e foi devolvida para o IPEA, né, num processo completamente ilegal, né, porque ela não teve acesso ao processo, que é o básico, né, processo sigiloso que nem ela teve acesso. A gente ainda está lutando para que ela seja, para que esse processo seja anulado. Aí é uma questão, assim, como eu comentei da outra vez, da Secretaria de Gestão de Pessoas, né? Porque é um processo todo viciado, aquilo não poderia ser, aquela portaria que devolve ela não deveria ter sido assinada, e à medida que o secretário Sérgio Mendonça toma conhecimento da ilegalidade, ele deveria revogar a portaria. Enfim, seria o correto. Então, a gente não entende o porquê que não é feita a revogação, sabe? É estranho, não existe motivo. Ainda mais um governo novo que sabe, ou que deveria saber, o que tem acontecido nos órgãos federais, né? Enfim, ele já teve acesso, a gente já concedeu acesso a todo o processo de perseguição a essa servidora, ao assédio que aconteceu na Fundacentro, que ainda, de certa forma, ainda acontece, mas essa portaria ainda não foi revogada, né? Mas, fora isso, eu acho que tem uma boa perspectiva para a próxima gestão, né, com a nova presidência da Fundacentro, quando for nomeado e tomar posse. Eu não Esperamos que resolva. Esperamos que resolva, tá. mas a gente está em meio à batalha. A batalha não está encerrada ainda. Sim. E depois vai ser um grande trabalho, né, por mais vontade política que tenha o próximo presidente da Fundacentro, que a gente acredita que vai ter, mas vai ser muito trabalho reconstruir a Fundacentro, né? Eu acho que o slogan desse governo é muito, muito, muito certeiro, né? Que ele fala união e reconstrução do Brasil, né? Os órgãos federais vão ter que ser reconstruídos, literalmente, e tanto fisicamente quanto organizacionalmente, quanto a cultura interna vai ter que ser reconstruída também, né? Porque o que foi feito foi aquela coisa, foi um liberou geral, né? Então, um salve-se quem puder. Então, muita gente pisando em cima dos outros para subir, aquele carreirismo, né? O bolsonarismo foi isso, né? Um liberou, a gente vê desde o Bolsonaro até, enfim, tá podendo tudo, né? E aí vai de cima a baixo, chega até o guarda da esquina, né? Quando a gente fala, né? Aquela ideia de que o problema não é o general, o problema é o guarda da esquina, né? É claro que o problema é o general também, né? Mas, enfim, essa é uma questão. Eu te chamei hoje, além de você dar essa boa notícia inicial sobre a Fundacentro, vamos ver como é que o assunto prossegue, vamos acompanhar a partir de agora, para falar de mais um artigo seu, um artigo instigante seu. Fiquei aqui muito instigado por ele. Outro artigo seu, quem quiser, esse site, A Terra é Redonda, é um site de artigos, tá? Então vale a pena acompanhar, tem sempre artigos tem muitos artigos muito interessantes, gente muito boa que escreve lá. Você tinha escrito um artigo anterior que foi o motivo pelo qual te chamei aqui, que é para falar sobre o risco do governo Lula ser um governo de interregno, um governo de intervalo entre um governo de extrema-direita e outro intervalo. Então, os riscos que a gente corre com o governo Lula. Agora, você fez um outro artigo também, fiquei muito interrogado, sobre Lula e os sindicatos. Na chamada assim, o motivo pelo qual o governo Lula tende e já começa a perder base social no primeiro mês de governo. E aí o seu artigo é uma interrogação sobre essa questão dos sindicatos. Queria conversar contigo sobre essa questão sindicatos e mobilização popular, né? Tá ok. Mauro, eu só vou. Como a minha internet voltou, e eu acho que ela fica melhor no computador, se tu conseguir me colocar, me chamar. Você aqui, então. Isso. Tá ok. Vou tirar você e subir pelo computador. Vamos lá. Vamos ver. Estou esperando aparecer a imagem dele aqui no computador. Ok. Tá certo. Deixa eu desligar aqui o celular. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Pois, então, né, a questão dos sindicatos, né, o que eu estou apontando é um receio, né, é um receio nesse primeiro mês de governo, a gente sabe que é complicado, né, já está em transição ainda, nomeações, enfim, é muita coisa, imagina, o governo do Brasil é tanto cargo, é impossível o governo ter controle de tudo, né, exatamente tudo que está acontecendo, enfim, né, mas, ao mesmo tempo, né, tem aquela ideia, né, que aquele ditado, né, governo é que nem TV velha, né, se não bater, não funciona. Então, e assim, o governo do PT, a gente espera que, a gente pode considerar que um governo de esquerda é uma TV velha, pelo menos se a gente bater, funciona, a gente sabe que o governo de direita, de extrema direita, que nem o Bolsonaro, é uma TV quebrada, né, nem batendo funciona, né, esse é o problema. E nesse primeiro mês, né, o que a gente percebeu até dentro da Fundacentro, nesse caso aí, mais em relação à Secretaria de Gestão de Pessoas também, né, mas como a Casa Rui Barbosa, que eu comentei da outra vez que eu vim, né, que os servidores elegeram, se mobilizaram para escolher um presidente para a instituição, e não foi levado em conta, né, apesar do regimento interno, e isso cria um desânimo, uma frustração explícita, né, desses servidores que se mobilizaram, né, e no caso, deixar claro que são servidores da área da cultura, da ciência, não são procuradores da República, né, que a gente já viu que eles elegerem o próprio procurador-geral pode ser uma grande roubada, né, tem um corporativismo, a gente sabe que tem esse perigo do corporativismo no serviço público, né, mas nas universidades federais, por exemplo, são eleitos os reitores e não se vê problema nisso, né, nunca houve problema, né, uma área que não coloca risco ao governo, né, risco ao poder, então se pode dar essa abertura democrática, né, enfim, e a gente percebia que existem algumas questões que se o governo não estiver atento, ele acaba esvaziando a base que poderia lhe dar apoio no momento que for necessário. E aí que entra a questão dos sindicatos também, né? Que a gente tem uma diversidade, evidentemente, muito grande de sindicalismo no Brasil, de sindicatos, né? Não só pelas tendências das centrais sindicais, mas pela própria composição e base dos sindicatos, né? Por exemplo, no serviço público, a gente tem sindicatos de um único órgão, né? Pega o serviço público que eu conheço melhor, que eu sou servidor público. Mas você tem sindicato de um órgão específico, né? Como é do IBGE, por exemplo, né? A Associação dos Funcionários do IBGE, mas é um sindicato que representa aqueles trabalhadores. E tem sindicatos, por exemplo, sindicatos dos servidores federais, né? De cada estado, que pegam um conjunto enorme de órgãos, de carreiras diferentes, né? Então, acaba tendo uma diversidade muito grande também da representatividade, né, de cada sindicato, né? Um sindicato que só tem aquele órgão como representação, ele tende a saber melhor o que a categoria está querendo, né? O que sua base quer. E aí entra essa questão que eu acho que é meio perigosa para um governo que, claro, evidentemente, ele já começa de certa forma frágil, que a eleição foi difícil, a gente tem uma extrema-direita aí golpista já, de cara, né, tentando golpe com um presidente do Banco Central que é um ministro do governo anterior, né, numa função chave, né, da economia, e que claramente está tentando minar o governo, né. Então, assim, já é um governo que apresenta, que tem toda uma dificuldade diferenciada de outras épocas, de outras gestões, né, e que eu acho que tem que prestar atenção muito para a sua base social, para não perder a base que tem, né, e nisso que entra os sindicatos, porque se os sindicatos não representarem bem se não forem representativos do desejo desses trabalhadores, né, ou se o governo não conseguir abrir, e que nem sempre é fácil, até bastante difícil, canais, né, se não conseguir abrir canais para ouvir essas demandas dos trabalhadores, para fazer uma política mais adequada ao desejo dos trabalhadores, ele pode perder essa base, né. Aí eu até cito como exemplo, né, que é uma questão que o governo está enfrentando logo de início, em relação a uma categoria de trabalhadores, que é a questão dos trabalhadores de plataforma, né, os trabalhadores de aplicativo, regulamentação que é necessária,
E o governo, através do ministro Luiz Marinho, ele tem percebido que ele tem que conversar para além dos sindicatos. Se ele ficar restrito aos sindicatos, aquele que tem carta sindical, formal, por exemplo, dos motoboys, né, ele não vai compreender realmente o que a categoria quer, né. Então, está procurando outras lideranças que sejam mais representativas realmente desses trabalhadores de plataforma, o que não é nem um pouco fácil, o que é bem difícil, mas o governo está tendo essa preocupação. No caso desses trabalhadores de aplicativo, né? Porque é uma categoria ainda mais que muito facilmente cai no colo da extrema-direita. Muito facilmente, né? Já tem um pé ali, um pé lá, outro cá, né? Então, é uma categoria que eu acho que tem que, se o governo não trouxer uma melhoria de vida que seja sentida como tal, também já é mais uma categoria de trabalhadores aí, que é grande hoje em dia no Brasil, né? Que é enorme. São milhões de pessoas que já vai cair mais para o lado da extrema-direita. Então, é um tema que eu acho que é delicado. E, claro, né, a gente, enquanto trabalhadores, a gente justamente tem que puxar essa sardinha para o nosso lado, né? Estamos ali, digamos, no chão de fábrica, a gente tem que falar, olha, tem que olhar para a gente, tem que pensar mais na gente do que na burocracia, nesses gestores que às vezes querem cargos e tal, né? Vamos... então, tem essa tensão sempre num governo, acho, de esquerda, num governo que tem que nasceu, né, de uma base social de trabalhadores, mas quando ele chega ao governo, vira essa tensão entre a burocracia, né, do partido, que preenche os cargos de gestão, e essa base social, né. Esse conflito tem dentro do próprio PT, né, então tem um conflito também que é inevitável entre os interesses, muitas vezes, de uma burocracia, né, até por cargos, e o interesse de uma base que quer ter mais influência dentro do governo, né, a partir dos seus desejos e demandas, né. Então, esse governo tem que estar atento, né, tem que estar atento, porque no final das contas, né, na hora que precisar ir para a rua, se tiver que defender o governo, não vão ser as pessoas em cargo comissionado, nem a burocracia sindical que vai conseguir, né, vai precisar de massa, vai precisar de pessoas com ímpeto, de realmente defender aquilo que elas viram que foi uma conquista, né. Então, esse é o meu receio, assim, em relação ao governo. Eu acho que mais do que antes, o governo Lula tem que dar uma atenção especial para conseguir realmente satisfazer o desejo ali do chão da fábrica, né? Dizendo em linguagem figurada, né? O chão da fábrica ali e não ficar tão preso às representações sindicais, sabe? Porque muitas vezes elas podem defender algumas pautas ou alguns interesses ou algumas demandas que não são realmente aquela dos trabalhadores. Perfeito. São algumas questões que eu queria pontuar contigo. A primeira, ainda em relação aos trabalhadores de aplicativos, né? O pessoal aí, o pessoal do iFood, o pessoal do Uber, né? Não apenas essas plataformas, trabalhadores de plataformas, de uma maneira geral, hoje são milhões de pessoas no Brasil. É uma das categorias que mais cresce e cresce num grau de insegurança em relação ao seu presente e futuro absurdo, né? Sem qualquer tipo de garantia. A pessoa sofre um acidente e está lançada à sua própria sorte, né? Não tem qualquer tipo de garantia, não tem férias, não tem nada. Minha pergunta para ti é o seguinte: é uma categoria que que tende a ter uma proximidade com aquela definição clássica de uma das principais bases sociais do fascismo, que é o chamado lumpesinato, né? A gente está sempre ali muito na fronteira, né? Entre o ser trabalhador e ser um lumpen, como o pessoal diz, né? Alguém que vive de bico, de biscate, numa situação incerta. E, de fato, você olha para os motoristas de aplicativo, de cada 10 carros de motorista de aplicativo que você entra, 8 são bolsonaristas. É uma coisa realmente impressionante. E mesmo entre os motoboys, eu converso bastante com o Galo, tem uma base bolsonarista forte. Então, parece que esse é um desafio, e aí o desafio está vinculado à melhoria num curtíssimo prazo das condições de vida dessa categoria. Será que o governo Lula consegue entregar essa melhoria?
Acho que é uma situação difícil, né, realmente. É bem difícil, eu acho que é uma arapuca aí essa questão da regulamentação dos trabalhadores de plataforma, nesse contexto aqui do Brasil, que o governo acho que não tem muita margem para errar, no contexto que ele está, né, em relação, sei lá, a Espanha, que fez a regulamentação, outros países, né, que a extrema-direita está crescendo, mas não chegou ao poder ainda e não está nesse nível de combatividade como no Brasil, né. A questão dos motoristas é interessante, né, que todo mundo tem essa percepção que, de fato, os motoristas de aplicativos são, em sua grande maioria, bolsonaristas, né, o que me faz lembrar, aí, no caso, que talvez se explique um pouco também pela própria atividade, né, se a gente pensar os taxistas têm aquela história que eram malufistas, né, historicamente malufistas em São Paulo, né, só que, assim, a direita virou extrema-direita, então os malufistas viraram bolsonaristas, né. Então, parece que tem uma relação com a própria atividade, né? A forma de atividade molda um pouco a subjetividade, né, desses trabalhadores. Com os motoboys, de fato, é diferente, não é tão bolsonarista, mas tem, evidentemente, como em todas as categorias, né? Tem. Mas eu acho que é uma grande... A dificuldade, é o que eu acho que o governo não pode se pegar só nisso, a questão da proteção social, né? Que todo mundo fala, todo mundo pensa, questão do que sofre acidente, não tem proteção nenhuma, fica sem aposentadoria, no máximo eles pagam não a maioria, uma minoria que ainda paga o MEI, né, paga ali para ter uma garantia, que não era para ser o MEI, como o ministro Luiz Marinho, ouvia a entrevista dele aqui na TV Fórum, né, que ele falou muito bem que o MEI foi feito até no governo Lula, mas não para isso, né? Uhum. Ele não é para ser usado para trabalhador, é para um microempresário, de fato, né? Não para um empregado, de fato, para um empregado usar o MEI, né? Ser MEI, né? Isso está sendo muito utilizado por essas plataformas, né? Coloca o cara como MEI ou incentiva a ser MEI, quando na verdade ele está sendo um empregado da plataforma, né? Então, tem essa questão da proteção social, que claro que é importante, né? É importante tanto para o trabalhador quanto para o Estado, o custo que isso traz, né? Enfim, de acidente, que pesa tudo no sistema de saúde e tal. Mas eu acho que a grande questão aí, que eu acho que é se o governo focar apenas nisso. Se não trouxer junto com essa regulamentação algo que eles sintam no dia a dia do trabalho dele, nas regras do trabalho, da atividade, uma melhoria, muitos podem sentir, inclusive, a regulamentação da proteção social como perda. E aí eu digo, assim, pelo contato que eu tenho com esses trabalhadores, com os motoboys, desde 2020 que eu tenho contato, converso com eles, faço pesquisa sobre também, né, na Fundacentro. É perceptível que muitos deles têm um sério receio de tudo que o governo se meta. Ele sempre é um medo, assim, de que o governo vai se meter, vai piorar. Que até tem um fundo, digamos, racional pelo histórico da última década ou mais, né? Qual melhoria que teve em termos de direitos dos trabalhadores, né? Mesmo nos governos Lula, tirando o PEC das empregadas e tal, os trabalhadores não avançaram em direitos, né? E principalmente na última década foi só perdas, né? Depois do eu não digo nem depois do golpe, já antes, no segundo mandato da Dilma, ela já começou a retirar, né, direitos dos trabalhadores, mas se aprofundou muito mais depois do golpe, né? Então eles têm muito receio de que tudo que o governo for mexer vai piorar. É um medo, assim. Um medo que lembra um pouco o medo da classe média, né, de que vai ter imposto, eu vou pagar mais imposto, se fizer essa regulamentação vai ser descontado, vai ser em cima de mim que vai ser descontado INSS, eu vou ter que pagar imposto, porque vai estar tudo, né, formalizado. Então tem muito receio de queda da renda, né, pela regulamentação, mesmo que vá trazer uma aposentadoria no futuro, mas é uma visão de curto prazo que eles têm, né, do salário do mês, aquela coisa. Então, enfim, é uma questão complicada. Então, se não contrabalançar isso, que muitos podem ver como uma perda momentânea, com uma regulamentação que melhore o dia a dia de trabalho deles, que eles sintam como uma... Sim. E aí, o que é melhorar o dia a dia de trabalho? Qual é o problema que eles enfrentam? Bloqueio indevido da plataforma. É só pegar as pautas das greves dele que a gente vai ter uma ideia de quais são as demandas, assim, aquela coisa do dia a dia. Melhoria de taxa. Então, por exemplo, se poderia propor como regulamentação uma espécie de equação
uma taxa mínima, como existe a equação do frete dos caminhões, né, dos caminhoneiros autônomos. Eu não sei se na prática eu acho que acaba não funcionando muito a equação do frete, que é difícil fiscalizar, né, mas foi feito isso, depois da greve dos caminhoneiros, se eu não me engano, foi depois da greve de 2018. Não lembro se já tinha antes aqui a equação, mas enfim. Então, assim, se tiver no caso dos aplicativos, seria muito mais fácil fiscalizar, né, porque está tudo no aplicativo, né, enfim, é fácil fiscalizar se a taxa está sendo paga correta, né. No caso do frete dos caminhões, é muito mais difícil de fiscalizar, enfim, quem que está oferecendo frete, quanto que está pagando. Nos aplicativos, nas plataformas, é bem mais fácil. Então, a taxa, a melhoria das taxas, né, do quanto eles recebem, alguma forma de realmente acabar com os tais bloqueios indevidos, né, que é quando o trabalhador é bloqueado da plataforma sem saber o motivo, injustamente, simplesmente porque um cliente reclamou e ele não tem direito de defesa. Isso é algo que causa uma insegurança laboral enorme para eles, né, um estresse enorme. Assim, é algo impensável hoje em dia no mundo do trabalho, tem um troço desse, sabe, que vai contra qualquer... alguns princípios básicos que se sabe de saúde no trabalho, assim, se não pode gerar um nível de insegurança e de estresse desse jeito, fora o sentimento de injustiça, né, do sujeito ser demitido na prática, sem saber por quê, trabalhando direito de uma hora para outra, assim, completamente de forma arbitrária. Então, assim, se você taxa, bloqueio indevido, essas questões, assim, que são do dia a dia do trabalho, políticas que realmente deem autonomia para eles, porque eles que todo trabalhador quer o máximo de proteção social com o máximo de autonomia, né? Gestão do seu tempo e tal, né? É isso que eles querem também, né? Então, assim, fazer uma regulamentação que olhe para a organização do trabalho deles, para melhorar para eles esses elementos de organização do trabalho, de normas de produção. Eu acho que se não vier junto com isso, tem muita chance de ser sentido como de ser muito controverso na categoria se apenas vier proteção social, sabe? Não vai conseguir ganhar esses trabalhadores, talvez, o governo. Diálogos com o que você está falando aqui. Margarete Santos dizendo, isso que o Liberato menciona sobre dialogar com os trabalhadores diretamente, lembrei da Itália. A extrema-direita fez um discurso contra o governo do centro-esquerda e os trabalhadores acreditaram, tá aí. Tem um governo de extrema-direita. Ari Meneghini, que ele diz aqui que faz pesquisas com os trabalhadores de aplicativos. Os trabalhadores de aplicativos não querem ter chefia, porque quando eram CLTs, ocupavam os cargos mais baixos, nos quais eram vistos como sem valor e muito desrespeitados. Você estava exatamente falando disso, né? Isso necessidade de autonomia, né? Isso aparece nos... Eu conversei com motoboys, assim, eles alguns que já foram, tipo, contratados de um restaurante, falou, não quero nunca mais ser chefe, o cara me colocava para cortar carne, para lavar louça... ninguém quer ter chefe, né? Chefe é um negócio chato, né? No geral. Então, assim, eles não querem também, evidentemente. Então, a autonomia deles é ilusória por um lado, mas não dá para dizer que não tem um ganho. Até na China, trabalhadores de aplicativo na China, muitos saíram da construção civil e tal. Em qualquer país do mundo que se faça pesquisa com esses entregadores de aplicativo, a parte de não ter chefe pesa muito. Tem uma sensação de liberdade que não é totalmente falsa, né? Sim. É claro que muitos entregadores do iFood, por exemplo, eles têm chefe, tá? Que são os chamados OLs, operadores logísticos, que é mais ou menos metade deve estar perto da metade da força de trabalho do iFood, tem chefe hoje em dia. Esses têm que ser CLT, porque eles têm horário, eles têm turno, eles têm chefe, eles têm tudo. Só não tem todos os deveres de um empregado, mas não tem os direitos. Mas, de fato, eu acho que é uma oportunidade da gente avançar justamente numa perspectiva que sirva de exemplo para todos os trabalhadores. É possível ter proteção social com mais autonomia para os trabalhadores, né? Eu acho que a esquerda, de uma forma geral, não tem que ficar apegado a voltar com aquela relação de trabalho de Fordismo. A gente tem que tentar avançar, ir para frente. Então, a esquerda acaba ficando conservadora, de que vamos ficar com aqueles direitos. Não, vamos pensar novos direitos que avancem. Não é tirar a proteção, diminuir a proteção social, mas é manter a proteção social e conseguir mais autonomia para os trabalhadores. É claro que é uma luta, né? Que as empresas, a tendência dessas empresas é retirar essa autonomia que inicialmente elas dão, né?
que serve, que é oportuno no discurso delas para não dar os direitos, né? Ah, mas é porque o trabalhador é autônomo, ele tem liberdade, ele loga quando quer e tal, mas depois eles vão mudando as normas e vão retirando essa autonomia aos poucos, né? Mas vamos, já que eles tiveram gostinho dessa autonomia, vamos tentar manter e ampliar. Eu acho que a regulação tem que ser por aí. E aí é interessante, aí só para mencionar que tem um projeto de lei que foi lançado em 2020 pela Tabata Amaral, que é bastante polêmico, até pela pessoa, pela deputada que apresentou o projeto, que é a Tabata, que na esquerda é comum falar, e eu concordo que quando tem um projeto da Tabata, ou quando a Tabata fala, é porque o trabalhador vai perder algum direito, né? Essa é a história. Mas esse projeto específico sobre trabalhadores em demanda, trabalhadores de plataforma, eu sei que é polêmico, que eu vou falar, mas eu acho que tem muita coisa interessante naquele projeto. Vendo as demandas dos trabalhadores nas greves, ele contempla muito, mas muito mesmo, para não dizer quase tudo, do que é a demanda dos trabalhadores. Eu acho que, pelo menos dali, eu acho que se poderia tirar muita coisa interessante para a regulamentação. Inclusive, eu acho que em alguns aspectos, em relação a esse aspecto da autonomia dos trabalhadores, ele é tão avançado que eu acho que dificilmente, mas muito dificilmente, as empresas não concordariam com aquele projeto, porque ele estabelece um nível de autonomia que nenhuma empresa dá, que é o trabalhador poder rejeitar qualquer pedido, qualquer demanda, sem ser punido, né, quantas vezes quiser, enfim, poder logar e deslogar realmente a hora que quiser, quanto quiser, ficar logado o tempo que quiser, sem ser punido, porque hoje em dia os algoritmos, se não ficar logado muito tempo, também não vai receber corrida depois, quando ficar logado. Se ficar rejeitando corrida, tu vai levar uma geladeira, tu não vai receber pedido por 2 horas. Tem as formas de punição, né? E esse projeto, ele prevê que não pode ter forma de punição, que dá realmente um poder, inclusive, de barganha, né, para os trabalhadores, né? Que eles simplesmente podem, se pedir taxa baixa, vai ficar rejeitando, sem ele ser punido. Uhum. Então, esse tipo de melhoria, de avanço, que se vier numa regulamentação, é que eu acho que os trabalhadores é o que vai pesar talvez mais, e mais unanimemente na categoria, positivamente, né, que eles vão sentir como, o governo fez algo que melhorou para a gente. Legal, interessante, bem interessante. A Célia aqui sobre aquela questão da MEI, né, que você estava falando até da entrevista do Luiz Marinho aqui na Fórum, tem patrão exigindo MEI de empregada doméstica. Isso aí. Para encerrar, Léo, uma questão que também me interroga bastante é a questão da mobilização popular. Por quê? Porque me parece que a esquerda, aqui no Brasil, perdeu o protagonismo da mobilização popular para a extrema-direita. Se a gente pegar desde o golpe contra Dilma em 2016 até hoje e fizer uma lista das 10 maiores mobilizações populares, todas as 10 serão da extrema-direita, nenhuma da esquerda. Então, nós perdemos a rua. A esquerda, de fato, perdeu a rua para a extrema-direita e me parece que isso tem um vínculo também com a mudança do que a gente define como classe trabalhadora, né? O perfil da classe trabalhadora mudou, mas também o perfil político, né? E essa expressão vai aparecer nas urnas, né? Bolsonaro, eu brinco, se tivesse uma gripe no Nordeste no segundo turno, o Bolsonaro já ganha eleição. Já ganha eleição. 2 milhões de votos é nada. Então, como é que você enxerga essa questão da perda da potência mobilizadora da esquerda vis-à-vis uma potência mobilizadora da extrema-direita? Essa questão é interessante e enfim, dá muita conversa, né? É interessante, já pegando a questão eleitoral, né, como tu falou, da questão do Nordeste, que elegeu o Lula, né? Quer dizer, no Nordeste, claro que todos os votos contaram, né? Mas se a gente for pegar só o mapa eleitoral lá da época do FHC, quando o Lula disputava com o FHC, como mudou completamente o mapa eleitoral, né, da esquerda, dos votos. Santa Catarina, em 2002, foi o estado que deu a maior vitória para o Lula, proporcionalmente. Santa Catarina, que hoje é um estado, um dos 3 estados, pelo menos, né, que é da onde eu estou falando, inclusive, mais a extrema-direita, né? Então, a extrema-direita que a gente está vendo a política do Jorginho Mello agora, que ele é uma política de extrema-direita, assim, que outro dia a gente até pode conversar mais sobre isso, que é um estudo de caso interessante, sobre esses caminhos da extrema-direita.
Então, o mapa mudou, quer dizer, você vê que o PT, ele tinha muito mais voto, ele tinha voto no Sul, né? O Rio Grande do Sul era o estado mais à esquerda, até início dos anos 2000, 20 anos atrás. O Sudeste dava muito voto também, ou seja, os centros mais industriais, mais urbanizados eram mais PT, e ao contrário, o Nordeste não, o Nordeste a direita ganhava, né? Hoje em dia, você vê que a base eleitoral do PT, ela não é mais organizada socialmente, no interior do Nordeste, né? Porque nas capitais do Nordeste também é uma disputa mais acirrada, em geral, né? Tirando alguma outra, mas algumas... capitais o Lula perdeu, né? Pois então, é no interior do Nordeste que o PT faz essa vantagem, mas assim, é o povo que ganhou o Bolsa Família, enfim, a gente posso lançar hipóteses aqui, não sou um estudioso dessa questão eleitoral, dessa parte aí de ciência política, mas só que a gente vê que a base eleitoral mudou, é um eleitor que vota, mas ele não está organizado em movimentos sociais. Isso aí é bastante complicado, e o que a gente vê, e essa questão assim, da extrema-direita estar mobilizada e a esquerda não, aí eu vou lançar a hipótese, hipótese que vem do estudo do fascismo histórico, né? Isso não se dá separadamente, né? É até uma questão aí que eu até questionaria o Vladimir Safatli, porque ele levanta que precisamos de uma esquerda insurrecional para contrabalançar essa direita insurrecional. Eu questionaria, é uma questão assim, realmente que eu não sei a resposta. Seria possível ter as duas ao mesmo tempo? Seriam coisas separadas? Será se não existe justamente uma direita insurrecional porque a esquerda insurrecional minguou, se degenerou, acabou, e esse instinto de revolta, essa revolta foi capturada pela extrema-direita, né? Até que ponto é possível conviver as duas coisas, né? Ao mesmo tempo, uma esquerda com força nas ruas e uma extrema-direita com força nas ruas, né? Uhum. Tem um estudioso do fascismo, João Bernardo, que ele comenta, é um erro ver o movimento operário e o fascismo, né, histórico, como duas coisas separadas. A gente tem que entender como que a degeneração de um levou à ascensão do outro. Então, essa ascensão do fascismo, dessa extrema-direita atuante nas ruas, ela se deu a partir de 2013 ali, né? E ali é que começa essa, a meu ver, na minha leitura, né? Esse fenômeno que também é muito parecido com o fascismo histórico, né? De uma esquerda que era, a gente pode, para usar os termos do Safatli, insurrecional ainda, que ainda estava atuante em 2013, 2014, 2015 um pouco, o último suspiro talvez em 2016, e aí depois a gente não vê mais, né? Esquerda na rua, de fato, assim. E uma direita que ali em 2013 aprendeu com a esquerda a se renovar, e aprendeu como voltar para a rua, né? A gente vê tem uns ecos dessa esquerda, que eu vou chamar insurrecional, mas enfim, essa esquerda, eu diria mais autônoma, assim, uma esquerda mais de rua, né? Não institucional, né? Tem ecos dessa esquerda nessa extrema-direita, né? A gente pegar o MBL, só quem fala português consegue entender a diferença entre MBL e MPL, que era o Movimento Passe Livre. Vem para a rua, né, que é outro grupo de direita. Ele vem de um slogan das manifestações do Passe Livre desde os anos 2000, vem para a rua, vem para a rua, vem. Então, assim, tem os ecos que é um simulacro que a extrema-direita fez, dos movimentos de esquerda que existiam. Então, houve todo esse processo que fez que gerou a ascensão dessa extrema-direita, que passou por uma renovação dessa direita, né, a partir da radicalidade de uma esquerda. Isso aconteceu no fascismo histórico também. Esse rodízio, esse giro que existe entre figuras, às vezes da direita, entre direita e extrema-direita, de temas que muitas vezes passam da extrema-direita para a esquerda e de formas de ação da esquerda para a extrema-direita. Então, assim, a gente viu uma extrema-direita que aprendeu a ir para a rua, aprendeu a ser insurrecional, e uma esquerda que era, e que, por N motivos, fragilidade própria, eu acho, principalmente, deixou de ser, né?
Mas é interessante a gente pensar que, assim, a gente pensa muito em ruas, rua, mas a gente pensar que uma esquerda radical não significa só manifestação de rua, né? Muito pelo contrário, né? O grande problema não é nem que a gente não está nas ruas, é que a gente não está em lugar nenhum, né? Além de ter um partido de esquerda ter sido eleito novamente, mas não estamos nos locais de trabalho, né? As lutas nos locais de trabalho são importantíssimas, ou lutas comunitárias, em bairros e tal. Não que não existam, mas, assim, da onde se constrói um poder, de fato, na produção, né? Nos locais de trabalho. A gente teve uma esquerda, até por consequência de 2013, né? Que muitas vezes 2013 ficou meio traumático, que a gente parece que só enxerga essa continuidade para o lado da extrema-direita, né? Mas nos anos seguintes, a influência de 2013 foi dentro da esquerda também. Então, teve muitos movimentos interessantes pós-2013 dentro da esquerda. Teve várias ocupações urbanas, né, que passaram por fora dos movimentos organizados. Teve aquela greve emblemática dos garis em 2014, do Rio, que foi por fora do sindicato, até contra o sindicato, né, por um lado. Então, assim, existe essa esquerda insurrecional, que não é só de rua, que é dentro dos locais de trabalho, que passa pelas greves selvagens, e que a gente não consegue se conectar quando aparece. Essa é que é a questão. Também, né, eu lembro que teve uma greve... Dos partidos e da organização sindical formal. Na verdade, assim, provavelmente, quando tiver uma ascensão de lutas da classe trabalhadora, uma ascensão real, assim, de mudar a correlação de forças de fato, vai passar por fora, em parte, ou em grande parte, por fora dos sindicatos e dos partidos de esquerda. Não significa que não vai ter gente do PT junto. Eu acho que todos os movimentos dos últimos 40 anos, significativos, de alguma forma teve gente do PT, inclusive o Passe Livre, né? O movimento Passe Livre, enfim, essa é toda uma história, mas é de uma juventude que também que foi importantíssima, fundamental, que veio do PT, que eram do PT. Enfim... mas teve uma greve nos anos, eu acho que foi em 2019, se eu não me engano, acho que foi no primeiro ano do governo Bolsonaro, dos funcionários da Casa da Moeda. Se eu não me engano, eles fizeram uma greve selvagem por conta de assédio, não era salarial, era alguma coisa que estava acontecendo internamente na Casa da Moeda. Foi uma greve selvagem, uma greve de ocupação, se eu não me engano até. Teria que procurar. Mas uma greve muito significativa, passou por fora do sindicato, depois o sindicato foi atrás, tentar fazer a mediação e tal. Mas quando isso acontece, a esquerda está muito pouco atenta. Tem que dar apoio, tem que se criar uma rede de apoio entre esses trabalhadores que estão ali no seu trabalho, atuando mesmo por fora do sindicato, porque o sindicato às vezes não consegue chegar em cada local de trabalho. Essas lutas que tem que se conectar para criar força, para criar poder de fato, poder popular ali, né, no local, que começa ali do local de trabalho. A gente tem que estar muito atento para isso, não só para manifestação de rua, enfim, pode ser importante também. Eu acho que grande papel da manifestação de rua na esquerda que se perdeu e que eu não entendo porque desapareceu, não entendo porque eu estou longe dessa categoria, que é a juventude que sempre que dinamizou essas lutas de rua, por parte da esquerda, e desde 2016, cara, cadê a juventude? Cadê os movimentos de juventude, os movimentos estudantis? Enfim, eu fico... Nesse momento de neofascismo, cadê a nossa juventude esquerda? É claro que os movimentos sociais, para ter impacto também, eles têm que ser baseados em demandas populares, como foi o movimento Passe Livre. Tinha trabalho de base. O pessoal acha que foi foi por mídia social, foi por rede social, nada. A primeira manifestação em São Paulo, em 2013, saiu de uma escola da zona oeste da cidade. Era uma escola, então, assim, era trabalho de base de anos, cara, nas escolas. Né? Tem ali o comitê do Passe Livre na escola, criação dos comitês. Então, assim, esse trabalho, assim, cadê, né? Se perdeu, né? Então, assim, a juventude que tem um pouco mais de liberdade, porque muitas vezes não está tão presa ao trabalho, tem se chama em sociologia da juventude de moratória social, né? Esse tempo a mais que dá uma mobilidade maior para ela, uma liberdade maior até para participar de movimentos sociais, a gente realmente está fazendo falta nessas horas, né? Porque ela tem capacidade de dinamizar algumas lutas, né? De soltar a faísca, pelo menos, né? Sim.
E de fato... conversar, bem legal sempre é muito interessante conversar contigo, acho que tem um diálogo para fazer sobre 2013, inclusive. Me parece que há um segmento da esquerda que tem uma visão simplista e conspiracionista sobre 2013, né? Que diz, não, começou com a esquerda, mas aí a CIA se infiltrou e assumiu o comando. Cascar. Ninguém está dizendo agora que quem está por trás do 8 de janeiro é a CIA. É mais ou menos. Sim. É tudo. Conspiracionistas, o conspiracionismo que é um elemento basilar, tanto do fascismo quanto do stalinismo, né? São dois elementos disso. Então, acho que tem um diálogo importante para pensar 2013 e o que aconteceu de lá para cá, né? O que aconteceu de lá para cá. Eu acho que tem uma ligação, né? Tem uma parte da esquerda também, né? A parte que esteve mais envolvida com as manifestações de 2013, que eu também acho que vê 2013 assim de uma forma muito idealista, sabe? Então tem os dois lados, né? E tem, acho que hoje em dia até que teve CIA. Primeiro que a gente não precisava da CIA com a Globo, com a burguesia que a gente tem, não precisa da CIA falar nada, né? Houve uma disputa, a partir de certo ponto, de fato, com a direita e com a esquerda. Isso é fato. Agora não precisou da CIA, né? A Globo sabe agir sozinha. A Globo não precisa de ordem da CIA para agir, né? Mas enfim, tem todo um caminho que a gente consegue analisar hoje também a partir do que aconteceu em 2013, né, que alimentou essa extrema-direita, de certa forma, mas alimentou movimentos de esquerda que vieram depois também, ações muito interessantes da esquerda. A questão é entender por que esses movimentos de esquerda não se sustentaram, né, no tempo, e a extrema-direita que conseguiu se sustentar, né. Essa foi a questão também do fascismo na Itália, né. Os trabalhadores italianos, eles ultrapassaram os sindicatos e o Partido Socialista Italiano também, final dos anos, depois da Primeira Guerra, né, com as ocupações de fábrica, com os conselhos, só que eles não conseguiram sustentar isso. Uhum. E o não conseguir sustentar isso acabou beneficiando o fascismo até. Deu uma capilaridade que o fascismo não tinha. Então, assim, é muito parecido com o que aconteceu. Tem muitas coisas em comum com um processo que, na minha visão, na minha leitura, aconteceu em 2013 e que não gerou, né, mas foi um dos fatores também, foi um elemento aí para essa ascensão da extrema-direita no Brasil, né? Conversa boa é aquela conversa que você termina e está com um monte de interrogação na cabeça, é assim com o Léo sempre. Nós vamos encerrando agora, já está dando o nosso horário aqui, mas, Léo, vamos manter esse diálogo aí periodicamente, acho que você instiga bastante e vou armar, de fato, uma conversa tua com o Vladimir, acho que vocês vão dar uma boa conversa aqui no ar para pensar esse momento tão complexo que a gente está vivendo agora. Obrigado, Léo. Okay. Eu que agradeço de novo, sempre é bom conversar contigo aí, com o pessoal que está assistindo ao fórum. Legal. Obrigado. Grande abraço, boa semana para si.